Ó, bora lá. Não é muito tempo de esclarecer como vai ser literalmente a resolução dessa questão. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou respeitar o que que a questão está me dizendo, certo? Ela me diz que no quadrado MNPq, R é o ponto médio. Tá, bora desenhar o quadrado. Desenhando o quadrado, a gente vai fazer esboçar algumas ideias principais. Então, qual vai ser a primeira ideia? Bora lá. Ele fala pra gente que R é o ponto médio do lado PQ. Então, aqui é o ponto médio, certo? Que eu vou chamar de R. Divide em X e divide em X, certo? Ou seja, a primeira informação é que esse lado L, certo? Desse quadrado, ele está em função do X, certo? Ou seja, a questão convém me dizer que eu preciso saber quem é esse X para safar ela. Então, pensando assim, o que a gente pode fazer aqui na nossa vida? Ó, S é um ponto do segmento NR, tal que os segmentos MS e NR são perpendiculares, ou seja, o que que você vai traçar? Você vai traçar um segmento de N até R, e aí depois, nesse segmento NR, você seleciona um ponto S, tal que a distância do ponto M, do vértice M até o ponto S, dê uma reta que faça 90 graus com a reta NR que contém esse ponto S. E aí ele quer descobrir que, dadas essas condições, e que o MS, o comprimento MS vale 3 centímetros, 3 centímetros, qual vai ter que ser o lado L? Então aí você tem que perceber algumas coisas. Quais delas, né? A primeira coisa que você tem que perceber é que você necessariamente tem que fechar esse triângulo, certo? E transformar este triângulo aqui, ó, MNR, em um triângulo isósceles de ângulos alfa, alfa e beta. E aí você vai ter que relacionar, certo? E a partir disso, não aparece só um triângulo, aparece mais dois. Dois triângulos isósceles de catetos, x e 2x. E hipotenusa x raiz de 5. Se você fizer o teorema de Pitágoras aí, vai dar certo, tá? Beleza, isso daqui dá x raiz de 5. E aí qual vai ser a principal ideia? O ponto S vai dividir esses segmentos em N e M, beleza? Então, eu posso dizer que esse y, que é x raiz de 5, é igual a n mais m. Tudo bem? Outra coisa, você consegue notar que por trigonometria, eu tenho que alfa é este ângulo que está em n, então aqui vai ser 90 menos alfa. Se aqui é 90 graus em P, eu digo que aqui obrigatoriamente tem que ser alfa e aparece um triângulo, certo? Um triângulo retângulo para mim. Qual o triângulo retângulo? O triângulo retângulo que tem catetos 2x e x. Então aqui eu vou mexer com trigonometria, certo? Mas por semelhança também vai. Então a primeira coisa que eu tenho é tentar relacionar esses ângulos alfa e beta, achar uma relação entre eles e descobrir alguma informação útil, certo? Com esse 3, esse n e esse x raiz de 5, para a gente descobrir quem é o valor de x. Porque em tese é só falar que x raiz de 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais n ao quadrado. Então, qual vai ter que ser a nossa estratégia? Faz um seno de alfa. Então, seno de alfa aqui para a gente vai ser 2x sobre x raiz de 5. X cancela em cima e embaixo, então isso daqui vai ficar 2 sobre raiz de 5. Faz um cosseno de alfa. Cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa, x raiz de 5. X vai sumir, fica 1 sobre raiz de 5. E aí você vai ver esse teu triângulo isósceles aqui, e você vai concluir o seguinte, que esse ângulo alfa aqui olha para o x raiz de 5, então, lei dos senos, beleza? Para saber a relação entre os senos de alfa e beta. Então, você vai fazer lei dos senos. Esse 3 aqui aponta para esse x raiz de 5, então vai ficar x raiz de 5 em cima, e o seno de alfa
embaixo. E esse ângulo beta aponta para esse 2x. Então, 2x em cima, seno de beta embaixo. Esse x vai cancelar com esse x. E aí você coloca o seno de beta em função do seno de alfa. Só que você sabe quem é o seno de alfa. Então, de tabela, tu pega também quem é o seno de beta. E o seno de alfa é 2 raiz de 5. Então, vai ficar 2 sobre raiz de 5 vezes 2 sobre raiz de 5. Isso daqui é 4 sobre 5. Portanto, se tu fizer a relação fundamental da trigonometria, em que o seno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de beta é igual a 1, tu descobre que o cosseno de beta vai ter que ser igual a 3. Deixa eu ver. Que vai dar 16 sobre 25, né? Exatamente. Você descobre que o cosseno de beta é 3 quintos. Tudo bem? E aí acabou, certo? Porque é só você fazer um cateto adjacente para descobrir n pela hipotenusa x raiz de 5. Então vai ficar um triângulo retângulo de hipotenusa x raiz de 5, catetos 3 e n, certo? Beleza. Agora, para terminar a ideia da questão, a gente vai fazer que aqui é a beta. Então, você vai dizer que o cosseno de beta é igual a 3 sobre 5, que é igual a cateto adjacente, que é n, dividido por x raiz de 5, que é a hipotenusa. E aí você deixa o n em função do x. Então, n vai ter que ser 3x raiz de 5 sobre 5. Beleza? E aí você sabe, naturalmente, que x raiz de 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais n ao quadrado. Aí você fala que 5x ao quadrado menos n ao quadrado, que vai ser 3x raiz de 5 sobre 5, tem que ser igual a 3 ao quadrado. Tudo bem? E aí, você vai ver o seguinte. Você vai ver que 3x raiz de 5 sobre 5 vai ser, tudo isso ao quadrado, vai ser 9x ao quadrado sobre 5. E isso daqui vai fazer o MMC e você vai chegar que 16x ao quadrado tem que ser igual a 16x ao quadrado sobre 5, certo? Tem que ser exatamente igual a 9 ou a 3 ao quadrado. Você vai passar o 5 para o outro lado e o 16 dividindo. Então, x ao quadrado vai ter que ser igual a 3 quartos ao quadrado vezes 5. Daí x é 3 quartos raiz de 5. E implica que x é 0,75. Beleza? Então, a principal ideia daqui é o seguinte. Se eu multiplicar esse 2x, esse x por 2, vai ficar 2 vezes 3 quartos, raiz de 5. E aqui vai ficar 2x igual a 3 meios, raiz de 5. E isso implica que o lado é 2x, que é igual a 3 meios, raiz de 5, que é igual a 1,5, raiz de 5. Portanto, o lado é 1,5 raiz de 5, que dá o gabarito letra B, certo? É isso, valeu.